a outra pergunta aqui. Ao exame clínico, o que podemos observar de diferente em cauda morta? Cauda morta querem dizer o quê? Aquela Perda que... de tônus, né? Perda de É tônus da aquela... cauda. Sim, mantém a É, cauda morta esse, feita, né? esse é o X da questão, né? No exame neurológico, para quem faz exame neurológico, Uhum, você começa a mapear o cavalo e você levanta, e tem inúmeros casos que eu levanto a cola, la cola, também diz os Espanhol. sul-americanos, la cola, você levanta la cola com o dedo. Significa Uhum, que tem tônus muscular. Erguer rabo de cavalo com o dedo é impossível, né? A sim. menos que seja um cara extremamente forte. Agora eu pergunto para você, isso é lesão posterior ou anterior? Boa pergunta. Quem vai dizer isso é o exame neurológico. Na maioria das vezes, uma lesão cervical não só pode causar atonia de bexiga, como atonia de Uhum, cauda. sim. Existem dois tipos de lesão cervical que ainda, para complicar mais um pouco, se ela é dinâmica, se ela é estática. Uhum, A estática acontece geralmente em animais mais velhos, que vai acontecendo as espondiloses, as anquiloses, as artroses e a proliferação óssea. Às uhum, vezes, os biofosfonados resolveriam nesse caso, dependendo da época que você pega, do uhum. grau de lesão que o animal está, da Sim, seria num grau possibilidade. inicial. Exatamente. O biofosfonato. O biofosfonado Uhum, hoje tem uma importância muito grande em osteosarcoma em ser humano, né? Vai retardar um pouco a proliferação óssea. Principalmente em coluna, que são dores uhum, irreversíveis, dores terríveis, né, para quem tem. uhum, Agora, se ela é, que eu falei, se ela é estática, ou seja, ela não tem manifestação, se ela está ali o problema, e o problema dali uhum, só vai se agravar, às vezes uhum. você não tem usar nem anti-inflamatório, sim o biofosfonato. Sim. No caso da dinâmica, é cirúrgico, tá? Existem, voltando, esqueci de falar uma coisa pro parça do Flávio Do Gel, Fábio. Uhum. pro Fábio. Existem relatos de taping para tratamento de EPM. Taping, é? Tá? Taping. A questão é o seguinte, é o diagnóstico, não é o tratamento que eu estou Uhum. mencionando aí. Tá? É, eu pergunto, esse taping, o taping, por exemplo, eu li alguns artigos escritos que o tratamento de taping poderia auxiliar inclusive, a um Uhum. tratamento que só foi feito com taping para IPM. Sim. Só com? Pergunto, taping, né? É uma coisa assim, tá, tá bom, vou acreditar, Será que né? O era EPI? taping, Porque eu acho que outros problemas são mais fáceis de ser resolvidos com taping do que EPM. Esse que é o eu problema. conheci, eu conheci alguns alemães quiropráticos que me falaram que esse negócio de operar cervical é uma bobagem, que eles consertam tudo com quiropraxia. Então, eu ia até dizer, a gente conserta, inclusive EPM com medicina chinesa, com ervas chinesas. A gente Sim, conserta. Mas sim, tem que mas ter entra erva aquela chinesa história. para matar o parasita, se for Sim, EPM. tudo bem. Eu preciso ter certeza, Tá. descartar o sócio dele, Sim. né? O tal do herpes. Eu não Uhum. acho que existe Romeu sem Julieta, nem queijo sem goiabada. Não, essa tua Né? colocação eu acho que é ótima, porque realmente a gente vê muitos cavalos que tratam da EPM, talvez até seja, né? Às Tirando vezes a você minha. consegue tratar IPM, mas e o herpes? Melhor, Esqueceram de detalhe do herpes. exato, exato, é isso aí, é exatamente o que eu estou dizendo. Tu trata o cavalo, já vi vários cavalos que foram tratados, melhoraram, talvez o associado tenha ficado, talvez seja justamente essa questão que tu está falando. O sócio ficou e ninguém melhorou a E o condição dele, problema né? continuou. Porque uma lesão isquêmica que ele causa, por exemplo, o estrago, todos os dois causam um estrago absurdo. Quem vê histopatologia, eles causam um estrago absurdo. A questão é exatamente essa. Quem estragou mais? A lesão isquêmica que o herpes causa, ela é reversível. A Uhum, lesão, a lesão que o, que a lesão que o protozoário causa, ele tem afinidade não pela substância cinzenta, mas pela substância branca. Ela é reversível, mesmo medular.
No caso do herpes, ele tem afinidade pelo vaso que nutre a substância cinzenta. Que Sim. aí sim, uma isquemia na substância cinzenta, gente, isso é fato, né? Ela é irreversível. Então, nós podemos pensar que uma grande parte dos casos de EPM que a gente não consegue tratar tem o associado junto, é ele e o cara Sim, em comum com se ele. não é também uma coisa que não pode descartar, que hoje nós temos uma quantidade muito grande de cachorro no Rio de Uhum. Janeiro, né? Uhum. Não sei se tem mais mendigo, mais cachorro, mais traficante no Rio de São, Janeiro. até um tempo atrás eram 2 cachorros por habitante. Não sei como está Sim, hoje essa então coisa nós não também. podemos descartar é, duas coisas ainda, que é o toxoplasma, fala que não tem, mas tem, e o neóspora, né? O neóspora e né? Rugese, porque aonde que está o negativo disso aí? Né? Os cães são positivos, são vetores importantes para o cães, os gatos, para infecção dos dois agentes aí, tanto o Uhum. neóspora quanto o toxoplasma, né? Uhum. É a doença mais infecciosa, mais difundida do planeta, né? Toxoplasma gondii. Sim. Olha só, deixa eu perguntar outra coisa, assim, ó, em relação às cirurgias, tu falaste, vamos falar de OCD um pouquinho pra gente, não Vamos, vamos muito longe, já tem 1h30, só rapidinho para. à vontade, estou aqui. Não tem nada a fazer hoje. Tu não fala isso, que nós já batemos um recorde de live aqui. Eu fiz quase 2 horas de live. Eram 3 mulheres, era eu mais 2 gaúchas lá no sul falando de cavalo. Foi um horror. A gente não parava nunca. E tomando chimarrão ainda por cima. Olha É. só. Que eu ia te Então, falando de OCD a nível de cervical. Fala um pouquinho para Então nós, que eu vamos acho que é lá. uma coisa que pouca gente ouviu falar. Quem trabalha muito com o exame de compra, o exame de venda, que seja, né? Hoje, os animais, nós temos no Brasil, em qualquer raça, nossos cavalos são, infelizmente, eles estão sendo muito mal criados, né? Está sendo feito um trabalho em cima de crioulo com o professor, daqui a pouco eu lembro, está sendo feito lá no Rio Grande do Sul, onde a vida útil desses cavalos é uma coisa absurda. Parece cavalo de turf, ele corre 3 anos e aposenta. 3, 4 anos e aposenta. Mas qual que é a história disso aí? É a má criação, né? É zootécnico. A resposta disso é zootécnica, né? Na Europa, enquanto eu estava lá, nós tínhamos um grande problema que era OCD. A OCD é genética? A OCD, sim, a OCD é genética. A OCD alimentar? Sim, a OCD alimentar. A OCD é uma combinação das duas? Sim, a OCD é uma combinação das duas. OCD é o que Porém. mais? Então, OCD é um conjunto de coisas, de fatores predisponentes que você soma a fatores orgânicos, igual Uhum. OCD. Onde a Uhum. OCD vai manifestar? No Brasil e no mundo, todo mundo olha para boleto e fêmur Uhum. tipo patelar, Sim. né? Só existe isso? Não, não existe. Existe Uhum. a cervical. E a cervical está sendo mal diagnosticada, porque acaba Sim. sendo uma bomba relógio local, Sim. dependendo da contínua excesso de tudo coisa que não, a gente não vai ficar batendo na tecla aqui, o excesso de erros, né? Uhum. Alfafa para adulto, excesso Uhum. energético, Uhum. desbalanço, principalmente a qualidade do sal. A Uhum. região do Rio de Janeiro, uma terra muito ruim, como a Alta Sorocabana aqui em São Paulo, como todo o lado leste do, Uhum. do, do coisa, o lado leste também de Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Uhum. Uhum. Tanto é que é parte que praticamente não se usa cultura. Se usa uva, a vinha, né? Se usa Uhum. vinho, usa arroz, mas não tem outra coisa, né? Porque o lado bom do estado está do lado oeste. E Uhum. assim é o Brasil inteiro, o lado bom do Brasil para a cultura do lado oeste, né? Sim. O que que acontece? Não adianta a gente ter um sal, por exemplo, que tem cobre, tem fósforo, tem não sei o que lá, onde é fonte biodisponível, não é biodisponível. Você pega um Sim. sal que tem sulfato de cobre como fonte de cobre,
A biodisponibilidade disso é baixíssima, né? O cobre está altamente ligado, o cobre, o zinco participa de 23 cofatores, cofator de 23 reações químicas dentro da célula, Sim. né? Quer dizer, uma coisinha representa 23 atividades metabólicas dentro de uma célula. Então a gente fica pensando, mas pera lá, então não, só tem o selênio, tem o enxofre de qualidade, Uhum. né? O cálcio de qualidade, o magnésio. Eu vou contar uma história do. Nós tivemos aqui na região no final dos anos 90, começo dos anos 2000 aí, na virada do milênio, Uhum. a, o uso dos pânico, do gênero pânico, né? Então, o Mombasa, o Tanzânia, são Sim. capins de alta produção por área. Uhum. Esses capins são excelentes. Em uma fazenda começou a ter quadro clínico, Uhum. e animais tinham manifestação de ataque convulsivo seguido de Uhum. morte, Sim. tá? Então, nós vamos lá, vamos resolver o problema. Não, o cara não vai pagar para ir lá. Ele quer que você dê uma ajuda. Então, quem que é o veterinário lá? É o fulano. Então tá, o fulano, faz necrópsia aí, e vai mandando, mandando foto, não, vai descrevendo o que você tá vendo aí. Não tô vendo nada. Não, mas vê direito. Não tô vendo nada. Abre o cérebro do bicho. Uhum. Manda o tempo mandar para raiva, obrigatoriamente, né? Abriu o cavalo com manifestação nervosa, a gente nunca pode descartar a raiva. Nunca, Sim. tá? Isso porque é a maior causa de morte herbívoro hoje no Brasil, né? Então, tem que descartar, não é? Quer dizer que seja ou não seja. Então, como você tem um surto de animal com manifestação convulsiva, quer dizer, a gente não pode falar que é, mas Uhum. dificilmente vai ser raiva, né? Uhum. E o que acontece? Acontece que a gente vai juntando os alhos com os bugalhos e dá no seguinte pé. O gênero pânico, ele tem uma grande concentração de magnésio. Onde está o magnésio, não está o cálcio. E os animais tinha hipermagnesemia, na verdade. E hipocalcemia. Então, tinha um quadro Uhum. e aí a causa era o gerente da fazenda, não quis comprar sal para o cavalo, dava o sal do bovino, Uhum. o cavalo é muito maior. O gênero pânico, ele causa realmente não só deficiência de cálcio, como de fósforo também, tá? Uhum. Para cavalo, para bovino é excelente, mas para cavalo não dá certo, não dá certo, né? E deu o que deu, que a gente acabou chegando no diagnóstico, né? Com o Dexam, fizemos uma dosagem, foi feita Uhum. uma unidade aqui da região. O cálcio do cavalo era quase que indetectável. É tão aguda a queda, é tão Aham. aguda, que não dá tempo de fazer a reposição da liberação do cálcio ósseo para tentar pôr, né? Então a gente vê assim coisas que não existem na literatura, não existe, mas a gente tem, você vai usando as ferramentas que você tem para poder fazer o diagnóstico, né? Sim. Mas é triste porque fazer diagnóstico, necrópsia é sempre uma coisa triste porque a gente nunca quer. Eu particularmente adoro necrópsia, eu acho que é a hora que a gente mais aprende. Mas você não quer ver o bicho morto, É sendo que a gente verdade. poderia ter evitado isso, né? É um Uhum. transtorno para muita coisa, né? Ele te dá mais problemas. Às vezes você pode perder o material e perder o diagnóstico e ficar com a pergunta, né? Sim. Então, eu acho que tudo isso é muito relevante, né? Uhum. É extremamente relevante. E, de novo, a gente volta naquela última coisa que o Ted Stachak, quando teve, que deve ter sido no mesmo período, que eles aproveitaram e levaram São Paulo para o Rio. Não, o Rio Ele ele falou, teve em 2001 ou 2002. Não foi na não, mas mesma época. então ele voltou outro ano, né? É, ele veio só pro Rio. Então foi isso mesmo. Eu Então já o que que estava morando acontece? aqui. É, o que acontece foi que o senhor poderia elaborar um diagnóstico desse cavalo tá claudicano? Aí só pegou o perno do cavalo. Falou, não, esse Uhum. cavalo não está claudicando, isso tem um problema neurológico. E Uhum. morreu assim. É muito ruim. A gente tem, para vocês terem uma ideia aqui que é a neurologia, nós temos no Brasil, em função desde 2004, 2005, quando o Brasil fez acordo com a União Europeia na exportação de carne, a Embrapa, juntamente com o MAPA, fizeram uma Uhum. série de adequações com os médicos veterinários que trabalhavam com herbívoros, principalmente bovino. Uhum.
Então, os diagnósticos laboratoriais para as doenças nervosas em bovino, eles cresceram muito, não só em número, como em qualidade, Sim, né? Tanto da estrutura como dos profissionais. E esqueceram o tal do cavalo. sim. Era o cavalo no Que meio, ca- mas a É que cavalo. metodologia, a metodologia ela é mais complexa, é mais difícil e acabou que tiraram o cara da história, o tal do Sim. cavalo, né? Mas é que de verdade, né, só se pensou no bovino porque nós somos o maior exportador de carne do mundo, Sim, né? Então sim. entra muitas divisas com carne. Só que eles não põem, eles não pontuam quanto a gente É. faz, Mas né, de aí, cavalo, quanto de sim, dinheiro, mas assim. aí, Ana, aí entra num problema sério, por exemplo. Hum, Nós temos, assim, se a gente olhar de Roraima até Rio Grande do Sul, nós não uhum, temos uma instituição hoje de ensino onde se pega no mesmo lugar o começo, meio e fim de uma história. Você pega o uhum, cavalo neurológico hoje, numa instituição, algumas aqui em São Paulo, uma tem uma coisa, outra tem outra e outra tem outra, mas nós não temos no mesmo lugar o arroz, feijão e o bife. uhum, Nós temos o bife, temos o arroz e temos o feijão. Só que em uhum, três não se compram. uhum. Então, esse que é o problema. Se você tem, por exemplo, não se faz neurocirurgia no Brasil, por que isso? É proibido? Será que é Não, proibido? Não se faz, não. é proibido? Eu não sei. Que instituição, quando é que nós vamos ter isso como verdade no Brasil? Disciplina. Quando tiver Então, um professor para fazer, agora vamos lá. então a gente Pronto. fica, vem cá, daqui a pouco, a gente não é eterno. Com Ninguém é certeza, eterno. com Ninguém vai ficar certeza. aqui para a raiz. A gente está Uhum, tentando fazer as coisas. Se isso vai acontecer, se é que vai acontecer. O nosso cavalo uhum. só tem claudicação e cólica. É a única coisa que o cavalo tem. O cavalo não tem Não. olho, o cavalo não tem lesão no ligamento pélvico, Uhum, o uhum, cavalo tem arritmia cardíaca, o cavalo uhum. tem infecção, não sei das quantas, né? Sistema renal, o cavalo não tem, sistema hepático, o cavalo não tem. Não, o cavalo tem cólica e claudica. É isso que tem no Brasil. Então, acho que chegou um momento que a gente precisa pensar, né? O que a gente está Sim. fazendo? O que a gente É, está essa parte realmente de cirurgia neurológica, quem sabe a gente marca um dia só sobre ela, uma live, ou tem que fazer um curso, tem que fazer alguma coisa. Agora, a grande questão, não adianta querer pensar em cirurgia neurológica enquanto não se diagnostica direito, né? Uma claudicação, a gente não sabe fazer direito um exame neurológico, a gente não sabe fazer direito a soma e a multiplicação simples, né? Daí a gente quer ir lá para o outro nível. Esse é um grande problema. Eu acho que a sequência das coisas, elas são importantes porque existe um protocolo. Eu tenho o meu protocolo. Se eu erro, eu tenho aonde buscar o erro. Se eu acerto, eu sei que não deu sorte, porque Sim. eu fiz tudo isso aqui e Uhum. cheguei. Se eu fiz tudo isso aqui da maneira mais correta possível e não cheguei a um resultado, pode ter coisa nova aí que nem eu sei, Com né? certeza. Com certeza, isso acontece. Muito, e Agora, isso é muito no bem momento, colocado da sua parte, porque então, agora desculpa te interromper. a preocupação é exatamente essa. Por que que, esse assunto é tabu? A gente está falando de gente pelada na televisão? Não. A gente está tentando falar de um tema que está todo mundo empurrando debaixo do tapete. É. Não, Principalmente essa isso questão de cervical. Eu já vi muito cavalo com problema de cervical, sim, e em várias raças eu já vi garanhão com problema de cervical, e as sim. pessoas não estão querendo enxergar, como tu falaste, e esse cavalo vai reproduzir, vai levar esse gene para os outros, né? E vai continuar assim, porque Agora, uma a coisa verdade é que nós não fazemos seleção genética no Brasil. Não existe é seleção aquilo que eu falei para genética. você, é aquilo que a A gente gente estava brinca de fazer as coisas.
Você tem uma égua, você tira 200 produtos dela. Você tem um garanhão, tem 2.000 filhos dele. Aí quando você vai fritar os ovos, você tem, por exemplo, uma história que é extremamente importante, continuando a live. Sim. No século XIX, quando ainda o cavalo foi e era um meio de transporte importante, nós tivemos a presença moura em toda a Uhum. Europa, no sul da Europa, Sim. região mediterrânea. E Uhum. essa presença moura foi até a Inglaterra, para você ter uma Uhum. ideia. Não só o Império Romano foi lá, mas os mouros foram lá, tiraram o Império Romano de lá, destruiu o Império Uhum. Romano e Uhum. acabou invadindo a Inglaterra, né? Então nós tivemos a presença de mouro por todo o Mediterrâneo, por toda parte da Europa, por toda a Uhum. parte da França. Nós tivemos Uhum. a Itália, Itália e Portugal 100%. Uhum. 1492, quando a rainha Isabel e o Uhum. rei da Espanha conseguiram tirar o último árabe da Europa, Uhum. né? Eles então patrocinaram a Colombo para as terras novas, as possibilidades de encontrar saída Sim. na navegação, não só isso, com a Uhum. possibilidade de encontrar terra nova, tá? Sim. Essa é a importância. Agora, o que os árabes trouxeram? Eles trouxeram a única raça de cavalo pura que existe no planeta, que era o cavalo árabe. E esse cavalo árabe, ele entrou na composição de 100% das raças existentes hoje no planeta Terra, Sim. tá? Uma dessas raças existentes no planeta Terra existia na Bélgica, que é o cavalo belga, aquele monstro daquele cavalo belga, que é um cavalo de Uhum. 1.200, de 980, 1.200 quilos. Uhum. Esse cavalo belga, até então já se sabia no século XIX, que esse cavalo tinha um Uhum. problema que até então ninguém sabia o que era. Era cavalos que tinham uma tradição de linhagem. Filhos de alguns animais com esse problema tem problema. E qual é esse problema? Os shivers. O que era o shivers? Ninguém sabe até hoje o que é o shivers. Eu tenho Eu não casos que sei. atendi na Europa, Eu não né? sei o que é Chivers. O shivers é uma versão mais light do Stringhal, mas ele causa uma atrofia Ah, tá. muscular generalizada muito parecida com a doença do neurônio motor, Uhum. porém, porém, ela é hereditária, Entendi. tá? Os cavalos árabes levaram também. Eu comecei a atender alguns cavalos andaluzes de adestramento, que é o dressage na Sim. Europa, e esses cavalos apresentavam déficits motores e deficiências hiporresponsivas na região cervical, e na radiografia apresentava má formação atrântico-occipital. De onde vem isso? Da raça árabe, tá? Uhum. É muito comum, né? Eles têm o Obler. Muito comum. É, os árabes egípcios, inclusive, isso, né? Que são maravilhosos, né? Aqueles cavalos são maravilhosos. Eu falo. Tá. Muitos cavalos que eu atendi aqui na região de Franca, Aham. cavalos com hipermetria e hipometria. Isso é um fenômeno chamado dismetria. Ora com Uhum. episódios de extensão articular, ora de hipoextensão articular. Doença de Goldman, o Goldman disease, é uma formação cerebelar que causa Uhum. dificuldade e harmonia na movimentação. Não tem cura, é irreversível e vai ter isso o resto da vida. Da onde vem isso? Do árabe, né? Então nós temos histórias desse sangue árabe desde Sim. o final do século XIX, né? E, consequentemente, todos esses animais envolvidos com sangue árabe, eles têm a participação disso na sua Aham. composição genética. Então, a gente fala assim, nós não temos nenhum cavalo que não tenha composição árabe, né? Nem o nosso puro sangue inglês. Sim. E nunca existiu puro sangue inglês, né? São eram cavalos turcos, né? De origem turcas. Então, fritando os ovos da coisa, as doenças, a gente ainda está tentando achar a causa da EPM, como o problema não é EPM, né? O Uhum. problema pode ser que a gente tem que mexer no DNA do cavalo para saber se ele tem ou não aquilo, para saber se vai ter aquilo para os filhos, né? Uhum. E agora uma coisa preocupante é porque esse problema que a Nova Zelândia achou e a Austrália achou, Uhum. ele não aparece
em nenhum artigo americano, são as malformações cervicais. Por que ele não aparece como estatística? A americana adora estatística. Por que ele não aparece já como artigos americanos ou Não tem canadenses? interesse? Né? Não tem interesse, óbvio, que é mascarar Sim, as coisas. sim. Então a gente Literalmente. fica pensando, e o que nós temos aqui hoje? Não sei. A resposta é Uhum, não sei. Então, mascarando tudo isso, uhum, né, no turf, nós temos esse problema que é o tal do EPM, que é a uhum. doença mais famosa do Brasil. Sim. Mas nós não temos uma estatística desse tamanho, né? Eu nunca atendi um EPM na minha região e nunca soube de nenhum caso. Uhum, Esses 35 anos que eu. E, aliás, eu nasci aqui, né? Eu trabalho com cavalo uhum, desde 5 anos. Eu vou uhum. fazer quase 60. Então, acho que eu tenho um pouquinho de. Tem 50 e Experiência. poucos anos que eu vejo isso. Sim. Aqui não existe EPM. Aqui não existe Rhodococcus, Aham, né? Então, tem alguma coisa a mexer nessa história, né? com certeza. Eu acho que Com essa certeza. história. E a coisa mais importante que eu acho que é a essência da nossa conversa é que não existe tratamento sem diagnóstico. E os Perfeito. tratamentos que a gente vê, eles são muito. A nossa farmacologia é muito pobre, né? Nessa Sim. coisa, extremamente pobre, né? Uhum, Então, hoje eu acho que o problema neurológico ele deve ser encarado como nos humanos, que uhum. passam ou por cirurgia ortopédica ou por neurocirurgia. Vai ter que ter reabilitação, né? Sim, Ninguém opera e solta para ver o que. Não, tem que reabilitar. Tem que reabilitar. sim, A palavra reabilitar hoje, ela é tão importante como diagnosticar, sim. né? Às vezes você diagnóstico, faz o diagnóstico e vai para a reabilitação já, com o Sim. tratamento. Às vezes faz Uhum, diagnóstico, cirurgia, reabilitação, sim. tá? Então, dependendo do caso. No caso da Uhum, cirurgia, hoje, o que que a gente pode oferecer para o cavalo? Dependendo do momento do diagnóstico, a gente pode ter que 70% dos cavalos eles se uhum, recuperam de luxação cervical. 70% dos cavalos se recuperam de luxação cervical. É uma estatística boa, né? boa. Ah, Desses muito bom. cavalos, desses cavalos, de 30 a 40% voltam à atividade física, né? Uhum, Dependendo da idade e da finalidade, você pode, então, evitar o tratamento e partir para uma terapia alternativa, ao invés da uhum. cirurgia, né? Alternativa não, complementar. É, Ou a medicina integrativa. veterinária ainda não. A medicina veterinária parece que ainda não usou, não está usando. O Conselho Federal aceitou as terapias como alternativas, não terapias complementares, né? É, de Segundo o verdade Conselho entra como, Federal. como integrativa, né? Sim, sim. A gente, na verdade, eu acho que são especializações que, graças a Deus, existem, né? A gente já pode Uhum, falar em homeopatia abertamente, a gente pode falar sim. em, né? Na acupuntura, em Acupuntura, quiropraxia. pode falar em laser, pode falar em tapping, pode falar Uhum, em doing, né? uhum. Agora também existe, eu não sei se ainda tem aprovação, até esqueci o nome ainda da modalidade, depois eu vou lembrar. Quer Fala o dizer, que que faz. A mesoterapia? não, a ozônio, ainda bem, a ozônio é hoje um potente agente terapêutico, né? Em A quase meso, noventa por não? cento dos problemas, né? Reiki, Uhum. Ah, reiki, reiki. reiki, Uhum. né? Inclusive alguns já aceitam a reiki. Então a gente Uhum. fica pensando assim, ainda bem que isso existe, né? Porque Sim, existem coisas hoje que a gente ainda não se tem explicação. E grande sim. parte dessas. A gente tem um outro problema que é a pressão da indústria farmacológica, né? Uhum. Esse é um Farmacológica. grande problema, né? Não só nos animais, como principalmente nos humanos, né? Os Principalmente no médicos hoje Brasil. são reféns,